papo agradável. Falta menos de um ano para a eleição do ano que vem. Tem que se informar e tem que saber, até mesmo para votar corretamente, né, e fazer a melhor Procurar entender um pouco melhor para que a gente possa votar melhor e ter melhores representantes. Qual que é a condição para um partido receber esse valor? Primeiro ele vai ter que apresentar e comprovar perante o TSE como ele vai fazer essa distribuição internamente. Tá? Então, os partidos, isso é uma medida que agora todos os partidos vão ter que tomar pelas suas executivas nacionais, eles vão ter que alterar os seus estatutos partidários e dizer, olha, eu vou receber esse fundo especial e eu vou distribuir da seguinte forma entre os candidatos. Então, ele vai ter que ter essa regulamentação. Comprovando isso, o TSE vai fazer esse repasse. Então, o partido pode colocar lá, nós distribuiremos o valor arrecadado, o valor recebido pelo TSE, igualmente por cada candidato a deputado. Isso. Ou aqueles que obtiveram tantos votos, vai receber tanto. Isso, exatamente. Ele tem que definir essas regras. Não tem problema de um partido ser de uma forma e outro partido de outra, né? A legislação não prevê isso. Isso é um dos pontos que a gente tem que refletir. Como que vai ser essa regra democrática dentro dos partidos? Porque certamente os caciques dos partidos... Que normalmente ficavam com mais dinheiro, né? Então, aí a gente tem que ver. Por isso que eu falo que a preocupação era... Né, como eu falei no início, a preocupação era a reeleição, a manter o mandato de quem já está lá. Então, certamente, a gente tem que ficar atento que, de repente... O que ocorria muito também, doutor, é aquele puxador de votos do partido, né? Receber mais dinheiro para a campanha. Sim. Então, como é que isso daí também vai ficar, né? Também vai, exatamente. Então, isso ainda é algo novo. A legislação não trouxe uma regra mínima que os partidos têm que seguir com relação a essa questão dentro do partido comum que vai fazer. Tá? Entendi. Então, é algo que não está estabelecido. Então, ainda a gente tem que... Vamos aguardar. Cenas do próximo capítulo ainda. E você falou, doutora, que vai ter a compensação dos valores que é destinado hoje para as emissoras de rádio e televisão da propaganda eleitoral gratuita. Aquela propaganda que passa não na próxima eleição, né? Aquela que passa ao longo do ano, né? Isso, a partidária, não a eleitoral. A partidária é aquela que a gente está vendo, por exemplo, esse ano agora, que a gente vê que é do partido, não aquela dos candidatos, essa vai permanecer. Então, por exemplo, ano que vem, eleição de 2018, vamos ver lá o candidato a presidente, governador, isso candidato... Normal. Isso normal. Agora, aquelas propagandas que os partidos fazem ao longo dos anos... Isso, né? Essa que eles vão... Essa não terá mais. Não, essa daí eles vão fazer a compensação, essa é o que está previsto na legislação, fazer a compensação dessa, utilizar esses recursos para fazer esse fundo. Parte do fundo. Exatamente. Tá. E fala uma coisa para nós, doutora. E além do fundo, tem alguma outra forma de financiamento de campanha que vai ser permitida? Então, permanece a pessoa física podendo doar. Então, da mesma forma... Tem um limite? 10% do rendimento bruto. Então, declarado no seu imposto de renda do ano anterior. Exatamente. Então, isso permanece, mas assim, a pessoa não é que ela pode doar 10% para cada candidato, é 10% do total. Então, ela quer doar, ela vai poder doar para... se eu quero doar para 3 candidatos, então eu tenho que ver dos 10% do meu rendimento, eu separo e dou para os 3 candidatos, para o governador, para o presidente, para o deputado, por exemplo. É os 10% de todo o rendimento. E o próprio candidato também pode financiar a sua própria campanha. Aí tem um limite? Aí não tem limite. Aí é um limite imposto pelo próprio o gasto da campanha. Então, por exemplo, o deputado estadual, ele pode gastar até, pelo que está na legislação, até R$1 milhão, por exemplo. Então, se ele pode gastar R$1 milhão, sou candidata a deputado estadual, eu tenho R$1 milhão, eu quero pôr R$1 milhão na campanha, não tem problema. Aí eu não quero nem usar o fundo especial lá do partido, eu mesmo vou bancar integralmente minha campanha. Não tem problema. Então, mais uma forma de aqueles candidatos que já têm mais dinheiro... Já são abastados de dinheiro. Exatamente. Eles vão ter mais possibilidades de fazer uma campanha. A coisa boa é porque fica limitado ao valor da gasto candidatura. Da campanha, exatamente. Então, o deputado estadual é um valor, o deputado federal é outro, valor, governador e presidente. E assim sucessivamente. Isso. E com relação à participação da pessoa física, né, limitada a esses 10%, eu ainda acho que não é ainda uma forma tão democrática, tão justa.
Porque, assim, aquele que tem um patrimônio muito grande, 10% do patrimônio dele é muito maior do que milhares de pessoas juntas. Né? Então, ele pode, sim, influenciar numa... Não é verdade? Às vezes um grande empresário do próprio, ele não doa mais pela pessoa jurídica dele, né, porque não é mais permitido, mas ele, como pessoa física, ele tem um grande aporte e ele pode financiar um candidato. Não é? Então, assim, não é ainda o mais democrático. Mas é uma forma do quê? De possibilitar o exercício da democracia. Você, como pessoa física, você pode, um exercício da democracia, de você poder, olha, eu acredito no projeto dessa pessoa, né? Você poder depositar confiança naquele projeto. Mas a gente sabe que, na realidade, pouquíssimas pessoas fazem isso. E uma outra coisa, já que você falou de acreditar no projeto, né? Ele, mesmo assim, ele vai poder acreditar no projeto A, no B, no C, no D, no E. Ele pode, não importa. Estando limitado dentro dos 10% do rendimento, que não pode ultrapassar os 10% do rendimento. Voltamos mais ou menos à mesma estaca, né? Fala para nós, doutora, além da criação do fundo, teve alguma outra mudança relevante nessa reforma política? Assim, acho que um outro ponto de destaque bem importante foi a questão do fim das coligações proporcionais, que isso, porém, né, isso foi tratado na Emenda Constitucional 97, como eu mencionei no início, mas isso ficou só para próximas eleições municipais em 2020. Então, nessa eleição agora de 2018, as coligações proporcionais vão existir. Então, isso ficou para 2020. E as cláusulas de barreira ou de desempenho que se fala dos partidos políticos, ou seja, qual que é a ideia? Tentar acabar um pouco, limitar o acesso dos partidos nanicos ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV, que a gente sabe que era uma moeda, a gente viu isso moeda também. De troca, que a gente viu aí, que era, né, na Lava Jato também, infelizmente é tudo exemplo, Lava Jato, né? Que os partidos recebiam valor para dar horário na rádio e TV, né? Graças a Deus existiu a Lava Jato. Então pra a gente mostrar muita coisa, né? Então, essa questão das cláusulas de barreira, elas vão ser gradativas, 0,5%, os partidos vão 0,5% até 2030, vão ter que ir aumentando para ter acesso, mas já é uma melhoria, né? Vamos ver se consegue reduzir, porque a gente tem muito partido, é impossível ter tanta ideologia diferente, Lógico, né? Não tenha dúvida. E é bom também já ficar, então é para 2020... o fim das proporcionais. O fim da coligação proporcional, que é para candidatos a vereador. Isso, né? Em 2020, vereador. Isso, então, e aí já fica até uma dica, né? Aquela pessoa que pretende ser candidato, né? Já vai analisando o partido, porque não vai mais ter aquele negócio de, vou entrar nesse daqui que vai coligar com aquele. Né? Que aí vai mudar completamente exatamente, a configuração. Então é isso aí, já fica aí a dica para você ir prestando atenção, hein? Exato. E fala mais uma coisa para nós, doutora. E em termos de propaganda eleitoral, nós vamos ter alguma modificação? A mídia digital, hoje aqui? Exatamente. Como é que vai ficar? A mídia digital, a internet, eu acho que é algo que vai ser o mais utilizado nas eleições. Já nas últimas eleições é algo que a gente vem sentindo que tem um grande crescimento na utilização. Uma das mudanças mais sensíveis que na legislação foi permitir o impulsionamento nas redes sociais, aqueles do Facebook, né? Você era patrocinado. Isso, que até a última eleição não era permitido o candidato fazer impulsionamento. A legislação prevê a possibilidade de impulsionar. Vamos ver como a resolução lá do TSE vai tratar essa questão, né, de se vai ter alguma limitação, porque a legislação deixou bem aberto isso. Mas o que a gente percebe em termos de propaganda? Que eles estão diminuindo cada vez mais as propagandas físicas, vamos dizer assim, adesivo cada vez menor, em menos locais você pode colocar, não pode mais colocar em casa, é só no, sabe? Placas, bandeira, aquele negócio. Cada vez menos, por exemplo, uma das mudanças aqui nessa reforma foi não permitir mais carros de som, só permitir a utilização de carro de som em comício, reunião e passeata. Então, aqueles carros de som que ficam infernizando a gente. A cidade. Não tem mais? Não está permitido mais pela legislação. Então, e qual que é a ideia? É internet. Você percebe assim que é propaganda na internet. Então, vamos ver como isso vai funcionar. É claro que a gente tem que pensar como isso ajuda ou prejudica aqueles candidatos que não são conhecidos. Né? Então,
Uma coisa é uma pessoa que está todo dia lá na TV dando entrevista, nos jornais, está saindo, né? E aquele que quer ser conhecido porque a gente manteve o sistema, o mesmo sistema de eleição, e a gente está reduzindo as formas de propaganda. Então, é algo que a gente precisa avaliar. Em termos de propaganda, assim, não tivemos mudanças muito grandes, foi mais essas questões pontuais, mas restringindo essas propagandas físicas e fortalecendo um pouquinho mais essa questão de posicionamento, liberando um pouquinho mais essa questão de propaganda na internet. Tá vendo, gente? É isso aí, ó. Muita coisa mudou, parece que não, mas a gente tem que prestar bastante atenção nessas coisas, né? Para que o ano que vem a gente já possa tomar uma decisão melhor, sem dúvida, né? Votar conscientemente para que a gente tenha representantes que realmente olhem por nós, né? Sem dúvida, exato. Eu acho que isso é o mais importante, né? Sem dúvida. E vamos aguardar agora até o final do ano, como toda eleição, o TSE exerce uma função importante, que é fazer as resoluções que vão regular as eleições do ano que vem. Então, como eu falei, tem bastante coisa que ainda a legislação deixa muito amplo, o TSE vai regulamentar, né, esmiuçar como isso vai funcionar. A gente tem que prestar atenção nisso e refletir essas questões, né? Eu acho que pensar nisso, como você mencionou, a pessoa, o voto mais consciente, né? Um representante mais próximo, tudo isso precisa ser refletido, ser pensado em sociedade, né? Então já fica aqui um pedido, doutora. Quando sair essas resoluções do TSE, por gentileza, retorne aqui para, né, passar para todo o nosso público, né, para esclarecer um pouco mais, e a gente volta a esse papo novamente. Será um prazer, Retornaremos. Muito obrigado, doutora, pela presença. Eu que agradeço, doutor. Nós esclarecemos bastante coisa, mas tem muito mais ainda. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é só um começo. É isso aí. É isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana.